Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de português. Hoje nós veremos um pouquinho sobre o universo da mitologia grega, né? Vamos ler um mito, o maior dos dilúvios, que está lá na página 76. Espero que vocês estejam com o livro aberto para fazer o acompanhamento da leitura e assim também compreendê-lo. E em seguida vocês farão a atividade da página 77, as questões de 1 a 6. Mais uma vez eu vou lembrá-los de que a nossa metodologia das aulas modificou, né? Não está como era antes, uma semana atividade, na semana seguinte correção. Não será mais dessa forma. Nós teremos as aulas semanais, toda semana, quinta e sexta, nós teremos conteúdos novos e as correções não serão mais a partir de videoaulas, e sim as questões postadas nos grupos de WhatsApp. Então, vocês vão no grupo e fazem a devida correção. As correções serão postadas nos dias das aulas. Então, hoje, quinta-feira, eu posto a correção da atividade de quinta passada. Em seguida, vocês fazem a correção, consertem, né, o que estiver errado e assiste a videoaula do conteúdo de hoje, que no caso é o estudo do mito, o maior dos dilúvios, e em seguida fazem as questões. Quando que eu corrigirei? Quando que eu verei essas questões? Verei até quarta-feira da próxima semana. Vocês façam bem bonito, organizado. Manda para o meu e-mail. Eu quero ver as atividades de todos. Vamos ter compromisso, vamos ter responsabilidade, está bem? A turma é bem numerosa e eu estou recebendo poucas atividades. Então, vamos ter compromisso e a atividade é para ser enviada e respondida, claro, obviamente. Até quando? Se eu faço a correção na quinta, você deve enviar até quarta-feira, porque após a correção já não tem mais a condição de valer ponto. Está bem? Estamos entendidos? Então, vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo. Entendendo a mitologia grega. Trouxe para vocês algumas informações complementares antes de iniciarmos a leitura do livro, né, do nosso texto no livro, para que vocês compreendam um pouquinho mais desse universo. Eu acredito que vocês lembrem que no início do ano nós já vimos alguma coisa sobre os mitos gregos, não foi? Então vamos lá. Os gregos criaram vários mitos para poder passar mensagens para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica de seu povo. Então, esse foi o principal objetivo da criação da mitologia grega. Nós temos os seres mitológicos. Temos aí uma relação dos nomes dos seres e as suas informações. Os heróis. Os heróis são seres mortais, filhos de deuses com seres humanos. Então, quando aparecerem heróis nas nossas leituras da mitologia grega, nós sabemos que esses heróis eles são filhos de deuses com seres humanos. Os exemplos são o Heracles, tem um acento agudo aí no A, ou Hércules, por isso que eu estava achando estranho, porque nós conhecemos mais por Hércules, né? E nós temos o Aquiles, certo? Nós temos as ninfas. As ninfas são seres femininos que habitavam os campos e bosques, levando alegria e felicidade. Os sátiros, figura com corpo de homem, chifres e patas de bode. Centauros, corpo coberto, formado por uma metade de homem e outra de cavalo. Sereias, mulheres com metade do corpo de peixe, atraíam os marinheiros com seus cantos atraentes. As górgonas, as mulheres, espécies de monstros com cabelos de serpentes. Aí nós temos a medusa como exemplo. E quimera, que é uma mistura de leão e cabra, que soltava fogo pelas ventas. Então, fica a título de curiosidade, tá bem? E conhecimento também, né? Os principais deuses gregos. Nós temos Zeus, que é o deus de todos os deuses, é o senhor do céu, o soberano. Nós temos Afrodite, que é a deusa do amor, do sexo e beleza. Nós temos Poseidon, que é o deus do mar.
dos mares. Hades, deus das almas dos mortos, dos cemitérios e do subterrâneo. Nós temos Hera, que é a deusa dos casamentos e da maternidade. Apolo, deus da luz e das obras de artes. Artemis, que é a deusa de caça, da caça e da vida selvagem. Ares, que é a divindade da guerra. Nós temos Atena, que é deusa da sabedoria e da serenidade, protetora da cidade de Atenas. Temos Cronos, que é o deus da agricultura, que também simbolizava o tempo. Hermes, que é o mensageiro dos deuses e representava o comércio e as comunicações. E Hefesto, que é a divindade do fogo e do trabalho. Então, dadas todas essas explicações sobre um pouco, conhecer um pouquinho da mitologia grega, os deuses, suas atribuições e criação, da mitologia grega, vamos agora ao nosso texto. Acompanhe com o livro aberto, está bem? Nesta unidade, você leu um texto da mitologia grega, da mitologia indiana, chamado O Peixe com Chifres, verdade? Então, nesse mito, você viu como o deus Vishnu transformou-se em um animal fantástico, um peixe com chifres, para proteger de um dilúvio Manu e todas as criaturas. Pois bem, foi visto esse texto, na nossa unidade. Agora é a vez de conhecer uma versão grega desse mito, ou seja, é o mesmo mito, no entanto, em uma versão grega. Então, leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões propostas. É isso que nós vamos fazer agora, a leitura e exatamente compreender um pouquinho, desse universo da mitologia grega, que está aplicado a um outro mito que já foi visto, mas só que foi visto na mitologia indiana. Vamos lá? O título é O Maior dos Dilúvios. Prometeu tinha um filho chamado Deucalião. Ele era bondoso e gentil. Ele amava os pássaros, os animais e os insetos. Amava até a água que rasgava o fígado do seu pai todas as manhãs. Ele está apenas fazendo o seu serviço, dizia ele ao pobre Prometeu, na sua visita anual ao Cáucaso. O que é Cáucaso? É a região geográfica localizada entre a Europa e a Ásia. Nela há uma cordilheira com o mesmo nome. Então é um lugar, tá certo? É uma região. Prometeu rilhava. O que é rilhava? Rilhar é a mesma coisa que ranger os dentes. E assentia. O que é assentir? Assentir é concordar, ele consentia. Então, Prometeu rilhava os dentes e consentia bravamente. E Deucalião alisava as pernas da águia enquanto eles conversavam. Até que um dia uma terrível mensagem foi trazida a Prometeu pelo vento norte. Prometeu implorou à águia que tirasse um dia de folga e fosse buscar Deucalião para ele. Como Deucalião fora gentil com ela, a águia foi. Meu filho, disse Prometeu, você precisa se salvar e a sua mulher. Zeus está zangado com Pandora por ela ter aberto o meu jarro e deixado todos os males escaparem para o mundo. Eles infectaram as minhas pessoas de barro e agora elas estão sendo tão cruéis umas como as outras que Zeus vai se livrar delas. Ele vai fazer chover e chover até toda a terra ficar coberta pelas águas e tudo que nela vive ser afogado. Você precisa construir um barco para que você e Pirra escapem. Mas, pai, e os animais, pássaros e insetos?
Eles não são como as suas pessoas. Eles são inocentes. Como poderei salvá-los? Perguntou Deucalião. Então, Prometeu lhe explicou como construir uma grande arca, com espaço suficiente para 2 criaturas de cada espécie. Logo a terra inteira foi coberta de água, e as únicas coisas vivas que restaram sobre ela foram Deucalião, sua mulher e as criaturas que eles haviam reunido na arca. O barco ficou mal cheiroso e não havia muita comida, mas depois de 9 noites e 9 dias as águas baixaram e a arca aportou. O que aportou é chegar a um local, no alto de uma grande montanha. Animais, aves e insetos saíram rapidamente, voando e rastejando em busca de novos lares, e Deucalião e Pirra se ajoelharam na terra e louvaram a Zeus, agradecendo por ter escapado. Eles acenderam uma fogueira com algumas brasas preciosas que tinham guardado em um pote, e quando a fumaça chegou ao Olimpo, Zeus olhou para baixo e os viu rezando. São boas pessoas, ele pensou. Vou ajudá-las. Zeus então entregou uma mensagem a Bóreas e o vento norte para ser soprado ao ouvido de Deucalião. Zeus mandou jogar os ossos da mãe por cima de seu ombro. Assoviou Bóreas. Deucalião ficou muito surpreso. Certamente Zeus não queria dizer os ossos de Pirra. Zeus quer dizer os ossos da mãe terra, tolinho, disse Pirra. E ela pegou uma grande pedra e a jogou por cima de seus ombros. Imediatamente uma menininha apareceu ali, em pé. Ela veio correndo até Pirra para ser abraçada. Deucalião e Pirra caminharam por toda a terra, jogando pedras por cima dos ombros, e em cada lugar por onde passaram, Deucalião fez homens e Pirra, mulheres. Alguns eram pardos, outros rosados, alguns amarelos e outros negros. Como tinham sido feitos de pedra, as ferroadas dos insetos maus de Pandora não eram nem de longe tão nocivas, e eles, quanto tinham sido para as pessoas que Prometeu fizera com barro, tantos anos antes. Então, meus amores, esse é o mito, né? Observa que aí tem vários momentos em que existem ações fantásticas e seres dotados de imaginação, onde cada um leva como verdade ou não, né? As posturas, os acontecimentos. Então, observa aí que há também uma semelhança com o dilúvio, né? Que nós conhecemos na parte religiosa, da conduta religiosa. Então, vamos à interpretação, está bem? Primeira questão. Em quantas partes esse mito pode ser dividido? Olha, observa a sequência de ações, as personagens, como elas agem e encerram suas ações. Em quantas partes podem ser dividido esse mito? Será que em 1, 2, 3, 4? Identifique-as e indique os acontecimentos de cada uma delas. Se você identificar que é em 2 partes, a primeira parte aconteceu isso e isso, a segunda isso e isso. Você vai identificar quantas partes e também aí enumerar os acontecimentos de cada uma delas. Claro que de forma resumida, está bem? Para ajudá-los, eu vou logo adiantando que ele foi dividido em 3 partes. Para ajudá-los. São 3 partes e cada parte agora você vai identificar o acontecimento de cada uma das partes. Está bom? Questão 2. O início do mito revela que Deucalião amava muito os animais. Verdade, a gente observa isso logo no início. Relacione esse aspecto da personalidade da personagem com o papel dela nos preparativos para o dilúvio. Ok, se ela gostava muito dos animais,
O que aconteceu logo em seguida? O que está relacionado a essa informação? Houve aí uma escolha, tá bem? 3. Os deuses mitológicos costumam se comportar como seres humanos, manifestando ciúme, raiva, inveja e outros sentimentos considerados inferiores. Com base nessa afirmação, avalie o comportamento de Zeus na narrativa lida anteriormente. Como que vocês descrevem o comportamento de Zeus? Ele apresentou quais sentimentos, quais características, como foi o comportamento dele? E a quarta questão. Releia a frase dita por Bóreas e Adeucalião, após o dilúvio. Olha o que ele diz. Zeus mandou jogar os ossos da mãe por cima do seu ombro. Assoviou Bóreas. Ok, vamos agora à pergunta. Ao ser lida fora de contexto, é possível notar que na frase há presença de ambiguidade. Que palavra é responsável por produzir esse efeito, meus amores? Vamos identificar essa informação esquecendo o contexto. Zeus mandou jogar os ossos da mãe por cima do seu ombro. Assoviou Bóreas. Então, essa informação desvinculada ao contexto tem aí a presença de ambiguidade. Professor, o que é ambiguidade? Ambiguidade é a duplicidade de sentidos. É quando ocorre a falta de clareza, tá certo? Quando não há há mais de um entendimento. Quando não fica claro, fica confuso a informação. Então, qual é a palavra que é responsável por esse efeito, ou seja, por essa ambiguidade? Então, você retira a palavra e copia aí no item A. Item B. Reescreva a frase em seu caderno, eliminando a ambiguidade. Ou seja, você vai reescrever a mesma frase, retirando esse elemento, essa palavra, que tornou-a ambígua. Então, você vai reescrever, tirando essa ambiguidade. Está bem? E agora nós vamos à quinta questão. Releia agora este trecho. Deucalião e Pirra caminharam por toda a terra, jogando pedras por cima dos ombros. E em cada lugar por onde passaram, Deucalião fez homens e Pirra mulheres. Alguns eram pardos, alguns rosados, alguns amarelos, alguns negros. Classifique os pronomes em destaque no trecho lido, meus amores. Toda, cada, alguns novamente e alguns novamente. Nós temos aí 4 vezes o pronome alguns. Eu já falei, né? São pronomes, mas aí você vai dizer qual a classificação, porque nós vimos vários. Os interrogativos, os possessivos, os indefinidos, os interrogativos. Você volta no seu livro, nas aulas anteriores, e encontra aí a classificação e copia no item A. O item B. Relacione o emprego dos pronomes toda e cada com a construção espacial nas narrativas míticas. Ou seja, qual é a importância do emprego desses dois pronomes, toda e cada, nessa construção de narrativas míticas, referentes à mitologia, está bem? Qual é a importância desses dois pronomes? E sexta e última questão, após o dilúvio, a Terra passa a ser povoada por Deucalião e Pirra. Que diferenças há entre a nova raça humana que é gerada após o dilúvio e a anterior, criada por Prometeu? Houve uma geração antes do dilúvio e outra depois. Então, qual é a diferença entre essas gerações, entre essas pessoas, entre esses povos, antes e depois do dilúvio? É só você colocar. Antes do dilúvio, era assim, assim. Depois do dilúvio, assim, assim. Está bem? Enumerando tranquilamente. Volta no texto que vocês identificam com muita tranquilidade. Agora, para nós concluirmos uma pequena reflexão sobre a importância, né, o benefício ou os benefícios da leitura. Observem que nós temos aí um livro aberto, muito bonito, onde há uma escada que dá acesso a várias informações, a vários benefícios da leitura. Observem. Bom para a memória. Livros são a janela para o mundo. Livros estimulam reflexões, enriquecem o vocabulário, reduz o estresse.
O livro é como um jardim que pode ser carregado no bolso. É um provérbio chinês. Exercita sua mente. Proporciona conhecimento e informação. Ótimo tema para conversas. Melhora a habilidade para a escrita. Entretenimento bom e barato. Melhora a concentração e o foco. Desenvolve a criatividade. Aumenta sua capacidade de empatia com os outros. É verdade. E introduz desconhecidos. Meus amores, aí são alguns dos benefícios da leitura, porque ler é essencial para o desenvolvimento. Comecem lendo o que gostam, depois vocês lerão tantas informações das quais vocês nem pensariam que iriam gostar, que iriam ter interesse, porque é um hábito, é um costume, é uma vontade, é um desejo constante. A leitura é isso. Então, amores, fiquem com Deus e até a próxima aula.